Os motivos ainda são os mesmos, certo? É basicamente para controlar a mente da população, direcioná-la para uma certa narrativa política que está mais alinhada com os governantes, para que eles possam continuar no poder, para que, você sabe, o dinheiro continue fluindo para eles. Isso é evidente em todos os lugares que você olha hoje em dia. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal dos Estudos de Neutralidade. E algumas semanas atrás recebi um e-mail que começava da seguinte forma: Olá, sou um escritor, produtor e diretor americano, vencedor do Emmy, com uma história real que gostaria de compartilhar com você e seu público. É baseada na minha experiência pessoal de ser um propagandista pago para um criminoso de guerra dos Balcãs. Depois de um pouco de pesquisa e uma conversa com meu especialista em Kosovo, ficou claro para mim que esta era uma história verdadeira, então convidei seu autor. Estou conversando hoje com Joe Trpician, o homem que foi encarregado de criar uma biografia de Franjo Tudjman, o líder da Croácia quando se separou da Iugoslávia. Joe, bem-vindo. Obrigado, Pascal. Obrigado pelo convite, eu agradeço. Obrigado por participar online. E espero não ter pronunciado seu nome errado. Esqueci de perguntar se seu sobrenome é pronunciado Trpician. Tá correto? É Trpician. Quase. É Trpician. Então vamos começar com a sua história. Já que você é um contador de histórias, por que não começa de onde acha que deve começar e nos conta o que aconteceu? Bem, para mim tudo começou em 1997. Eu estava recém-divorciado, estava profundamente endividado e esse trabalho caiu no meu colo. Fui apresentado a um homem chamado Jakov Sedlar, que era e ainda é um diretor de cinema e teatro croata. Naquela época ele também era o adido cultural oficial da Croácia nas Nações Unidas. Eu ainda tinha minha empresa de produção de vídeo, onde fazia muito trabalho de pós-produção e animação. A apresentação a ele foi que ele me pediu para fazer um trabalho, criar um pequeno mapa animado da Croácia para um documentário de viagem que ele estava produzindo. Como qualquer outro americano ignorante, eu não conseguia localizar a Croácia em um mapa, então tive que ir a uma loja para comprar um. Tinha um aviso muito estranho nele. Dizia, o tamanho está sujeito a mudanças por atos de guerra. Agora, isso é um pouco de piada, mas isso foi 2 anos após as sangrentas guerras dos Balcãs dos anos 90. E assim, alguns dos seus espectadores podem conhecer a história. Mas para mim eu não sabia nada sobre isso. Então eu fiz o trabalho. Ele me agradeceu, me pagou e alguns meses depois ele voltou e tinha um roteiro que queria que eu revisasse. Era um roteiro para uma biografia de Franjo Tudjman, o primeiro presidente da Croácia, como você mencionou na introdução, logo após a Croácia se separar da Iugoslávia. Então eu li e havia uma seção sobre o livro de Tudjman que foi publicado alguns anos antes, chamado Os Horrores da Guerra. Which was published some years earlier, called The Horrors of War. And in that book, it caused some controversy. E nesse livro, causou alguma controvérsia onde Tudjman afirmou que os judeus em Jasenovac, que foi o notório campo de concentração da Croácia durante a Segunda Guerra Mundial, que o campo de concentração era administrado em parte pelos judeus que estavam internados lá. E eu disse isso a Jakov da maneira mais delicada que pude. Eu disse, sabe, esse filme que você planeja mostrar em Nova York, certo? Ele disse sim. Eu disse, bem, há uma grande comunidade judaica aqui. Você pode querer reformular essa sessão. E ele me olhou como se não entendesse. De qualquer forma, eu dei a ele minhas anotações. E então, alguns meses depois, ele voltou e me pediu para escrever a biografia oficial de Franjo Tudjman. Bem, isso me pegou de surpresa. Well, this caught me by surprise. I had then quickly asked. Então, perguntei rapidamente à pessoa que nos apresentou, que era meu médico, e também o médico do Jakov, como isso aconteceu. Ele disse, bem, Joey, eu sei que você é cineasta e também autor. Vai dar certo porque eu sabia que você estava quebrado e precisava do trabalho. E é verdade.
Naquela época, eu tinha publicado meu primeiro livro. É um livro de humor chamado O Manual Oficial do Abduzido por Alienígenas, uma espécie de livro de autoajuda para abduzidos por alienígenas. Novamente, enfatizo que é um livro de humor. De qualquer forma, fiquei intrigado. Eu disse, Jacob, você sabe, eu só publiquei este único livro e é um livro sobre alienígenas. Por que você está me pedindo? Ele disse, Joe, não, Joey, você é um artista muito importante. Você contaria sua história. Eu disse, por que você quer um americano? Sabe, ele disse, queremos o ponto de vista americano para dizer a Tudjman que homem correto ele é. E eu disse, bem, sabe, se você quer isso, deveria apenas contratar uma empresa de relações públicas. Há muitas delas aqui em Nova York. Ele disse, não, Joe, você realmente deve fazer isso. Eu disse, veja, antes de tudo, eu não sei nada sobre Tudjman, sabe? E eu poderia ser muito crítico sobre isso. Me dê o fim de semana e eu volto a falar com você. Então fiz uma pesquisa rápida. Descobri que Tudjman foi aclamado como salvador do povo croata, porque lutou contra a agressão sérvia e trouxe seu país mais ou menos em segurança para a independência. E também, Tudjman foi vilipendiado como um neonazista, um Idi Amin dos Balcãs, um carniceiro dos Balcãs e outros termos menos lisonjeiros. Então, eu me encontrei com Jacob na segunda-feira após aquele fim de semana. Eu disse, olha, Jacob, eu não posso escrever este livro, sabe? Porque se você realmente quer um livro oficial e elogioso sobre Tudjman, eu não posso fazer isso. Eu não teria credibilidade. E B, mesmo que eu pudesse, eu não faria. Eu não quero ser conhecido como um propagandista pago. E ele disse, não, Joe, você absolutamente deve. Ele foi muito insistente. E eu disse, olha, vou ser crítico. Se eu encontrar algo com que não concordo, vou ser crítico. Ele disse, sim, Joe, olha, eu vou te ajudar, te dar informações. E ele me entregou este folheto brilhante. Tinha uma fotografia de Franjo Tudjman apertando a mão de Bill Clinton. Ele era, claro, o presidente durante as guerras dos Balcãs. E ele disse, olhe para isso. Aqui está o seu presidente e o nosso presidente. Clinton adora a Croácia. Precisamos fazer ambos. Eu disse, veja, a única maneira de eu fazer isso é se você me der controle editorial total. Ele disse, sim, claro, nós te damos isso. Cuidado com o que você pede. Esta é uma lição para todos por aí. E foi uma grande para mim. Porque quando ele disse isso, eu perguntei, veja, você tem certeza de que sabe com o que está concordando? Ele disse, sim. Você tem controle editorial e nós te pagamos $40 mil adiantados. Ótimo. Quando eu vou? Foi assim que minha jornada nos Balcãs começou. Então eu fiz o contrato. Ele assinou. Ele disse, isso é perfeitamente normal. Eu disse, sim, é perfeitamente normal. E assim, em 2 meses, eu desembarquei em Zagreb. Agora, durante esse período de 2 meses, eu havia contratado um pesquisador que era filho de imigrantes croatas nos Estados Unidos. Durante a guerra, ele foi um defensor muito veemente de Tudjman. Ele também foi tradutor de Tudjman em muitas ocasiões nas negociações de paz. Então ele conhecia praticamente todo mundo lá. Mais tarde, ouvi alguns boatos e rumores de que seu nome era George Rudman e que George fazia alguns trabalhos freelance para a CIA. Não posso verificar isso, então é uma alegação. De qualquer forma, eu tinha de um lado da equação. Depois conheci um jovem chamado Ivo Skoric, que era um refugiado político nos Estados Unidos, porque era um jornalista independente, e escreveu algumas coisas altamente desfavoráveis sobre Tudjman. Ele recebeu asilo e me deu um ponto de vista diferente do de George. Ele falou sobre como Tudjman, se você entrevistá-lo, apenas lhe dará um prato de peixe e falará sobre ótimas relações, história e blá blá blá. Então ele nunca realmente responderá às perguntas sobre crimes de guerra e campos de concentração na Bósnia. Então eu tinha George à direita e Ivo à esquerda. Com essa informação, desembarquei em Zagreb e imediatamente fui à embaixada americana para dizer quem eu era e por que estava lá.
O homem, Doug Davidson, que era o oficial de informações na época, parecia completamente perplexo sobre por que o governo croata me contrataria. Alguém que não era historiador, cujo único livro publicado era um livro sobre alienígenas. E por que eles queriam que eu fizesse isso? Eu disse, sabe, é algo que sempre quis fazer. Sabe, relações exteriores são meu primeiro amor. Agora, neste ponto, muitas pessoas me perguntariam, ok, qual foi seu verdadeiro incentivo? Eu sei que o dinheiro deve ter sido o incentivo. Eu disse sim. Mas lembre-se, eu também estava recentemente divorciado e esperava, como um homem recém-solteiro, conhecer algumas mulheres dos Balcãs que pudessem se impressionar com um passaporte americano. Então essa é uma das minhas primeiras confissões. Então, pedi a Vakov que me levasse de escritório em escritório para conhecer político após político, entrevista após entrevista. Nunca fui tão enganado por tantas pessoas em tão pouco tempo. E todos queriam me explicar como a guerra começou de forma muito simples, muito recentemente, lá no século XX. Então há um traço de verdade quando as pessoas falam sobre rivalidades étnicas antigas. Mas para voltar ao início dos problemas nos Balcãs, é preciso entender que essas são pessoas que viveram juntas, se casaram entre si e criaram famílias juntas por décadas e décadas. E durante o tempo de Tito, que tinha um ato de equilíbrio delicado entre o Oriente e o Ocidente, a posição política de não alinhamento, ele conseguiu manter diferentes grupos étnicos unidos pelo pior método possível, pela repressão. Qualquer expressão de identidade nacionalista ou identidade cultural ou o que quer que fosse, você era enviado para Goli Otok, que era conhecido como Ilha Desnuda, uma prisão notória como Alcatraz. Então, é claro, isso vai causar alguma reação. O que aconteceu nos anos 70 foi a Primavera Croata, e Franjo Tudjman fez parte dessa rebelião. Ele foi preso 2 vezes por seus escritos sobre a expressão do nacionalismo croata. Quando Tito morreu, tudo desmoronou porque ele era o único que mantinha tudo unido. Tudo era centralizado. Era um país, alguém disse, onde os lucros são nacionalizados e as perdas são socializadas, porque o poder residia em Belgrado, que não tinha saída para o mar. Mas a Croácia foi formada como um croissant. Eles tinham uma faixa de terra muito fina, mais longa, fazendo fronteira com o Adriático. Eles obtinham grande parte da receita do país através do turismo, e havia muito ressentimento em relação a isso, como você pode imaginar. Então, depois que Tito bateu as botas, Slobodan Milošević aproveitou a morte e fez um discurso em Kosovo, onde a princípio ele não percebeu o que estava fazendo, mas obteve uma resposta tão grande quando disse que não mais seriam suprimidos, porque os sérvios eram uma minoria em Kosovo e os muçulmanos eram a maioria. E assim, devido a essa supressão do nacionalismo, da identidade nacionalista e da identidade cultural, ele conseguiu formar aquela revolta com as minorias sérvias em Kosovo e principalmente na Croácia. A Croácia era um território principal para ser tomado. E foi assim que começamos a ver os vários países, áreas, estados dentro da Iugoslávia se separarem em países independentes. O primeiro, o segundo sendo a Croácia, o terceiro sendo a Bósnia e Herzegovina. E o que aconteceu foi que isso começou escaramuças, lutas, que então se tornaram: você mata meu vizinho, eu queimo sua casa, você queima minha casa, eu massacrarei sua aldeia. Isso se tornou uma guerra de represálias, que durou vários anos. Então foi assim que começou. Foi assim que fui colocado no meio disso, 2 anos depois que a paz foi negociada em Dayton, Ohio, nos Estados Unidos. A forma como a Iugoslávia se desintegrou de maneira muito violenta contrasta fortemente com a forma como a União Soviética se desintegrou de maneira amplamente pacífica, com algumas exceções. Mas a desintegração da Iugoslávia, que ocorreu entre 1991 e 1999-2000,
Acho que a atual Sérvia, na verdade, remonta a 2002, certo? Tivemos remanescentes da Iugoslávia, a República Federal que existiu até 2002, acredito. Sim, eles tiveram que expulsar Milošević. Athel acabou em Haia, onde morreu. Tudjman definitivamente terá acabou em Haia, se não tivesse morrido. E o importante é que, claro, a Sérvia era a parte mais forte da Iugoslávia, e a maior parte do exército iugoslavo era composta por sérvios. E o que você está me dizendo é, claro, estranho, porque Kosovo era uma parte integrante da Iugoslávia, certo? Mas um dos maiores erros que Tito cometeu foi criar divisões dentro de seu país ao longo dessas antigas fronteiras étnicas, em vez de realmente criar algo mais integrado. Mas o que começou a acontecer a partir de 1991 foi essa separação gradual das diferentes repúblicas. E a Croácia sendo, é claro, a mais crucial, novamente, porque é toda a costa. Quero dizer, sem a Croácia, a Sérvia é basicamente sem saída para o mar. E também, os sérvios e os croatas não vivem propriamente na Sérvia e na Croácia, certo? Eles estão em toda parte e se casam entre si. Não é apenas uma aldeia sérvia e uma aldeia croata. São sérvios e croatas dentro da mesma aldeia. É por isso que essa separação foi tão absolutamente horrível. E o pior, alguns dos crimes de guerra mais famosos, Srebrenica, me ajude, foi em 1905, certo? Eu também procurei haver uma verificação de dados nesta entrevista. Mas não posso descobrir facilmente. Sinto muito, porque a linha do tempo realmente importa bastante. Também estou envergonhado por não tê-la adequadamente na minha frente. É só porque tantas coisas aconteceram com diferentes atores que também estavam se sabotando. Mas talvez vamos agora para 1997, quando você está lá na Croácia, agora independente, e você sabe seu próprio país. E o que como isso continuou? Quero dizer, você percebeu que foi enganado tanto por essas pessoas. Quero dizer, eles provavelmente estavam alimentando você com uma narrativa, certo? Uma maneira que eles queriam que sua própria história nacional fosse acreditada. Sim, absolutamente. E deixe-me apenas mencionar, eu não mencionei o primeiro país que se desintegrou, que foi a Eslovênia. E lá você sabe, Milošević disse, veja, você pode ficar com isso. É muito homogêneo. E eles não tinham nada que Milošević quisesse. Você sabe, como você disse, ele estava realmente focado na Croácia. Mas sim, quero dizer, fiquei tão frustrado depois dessas entrevistas, que você sabe, nenhuma delas me deu qualquer informação que fosse real. Então, voltei imediatamente para alguns dos contatos que Ivo me deu, que eram jornalistas independentes e dissidentes. E foi bastante interessante, porque quando fiz minha primeira ligação para um jornalista, ele disse, sim, Sr. Joe, ouvimos que você estava aqui. Estávamos nos perguntando quando você ligaria. E ele disse, por favor, não me diga nenhuma informação, porque nosso telefone está sendo monitorado pela polícia. Então, imediatamente, meu nível de paranoia começou a subir. Mas eu estava comprometido com o trabalho, e ficou mais evidente para mim, dia após dia, em que posição insustentável eu me coloquei. Porque se eu escrevesse o que eles queriam que eu escrevesse, o que o governo queria que eu escrevesse, eu seria conhecido como um propagandista pago. E isso era algo com o qual eu realmente não me sentia confortável. Mas se eu escrevesse o que se tornava cada vez mais evidente para mim, que era a verdade, então eu seria um inimigo do Estado. E quando conheci e encontrei esses diferentes jornalistas, alguns dos quais tiveram seus carros bombardeados porque escreveram o que o governo não gostava, fiquei mais preocupado com essa opção. Ficou claro para mim que a razão pela qual me contrataram não foi apenas porque o médico de Yakov nos apresentou, mas porque eles estavam realizando uma grande campanha de relações públicas para reformular a imagem de Tudjman aos olhos do Ocidente.
Agora, uma grande razão para isso era que a Croácia queria entrar na UE, o que eventualmente aconteceu. E número 2, ou talvez número 1, que Tudjman tinha um medo mortal de ser chamado ao Tribunal Internacional de Crimes de Guerra em Haia. E então, quando entreguei meu manuscrito, alguns meses depois, Yakov me ligou imediatamente no dia seguinte. Ele disse, Joe, por favor, venha. Gostamos do seu livro, mas por favor, venha. Vamos conversar. Eu disse, ok. Então ele me fez sentar e disse, Joe, você escreve um livro muito bom livro. You write a very good book, very good book. Very small notes. Notas muito pequenas. Primeiro, por favor, não mencione nada do tempo comunista. Eu disse, bem, você sabe, isso foi uma grande parte da vida e carreira política de Tudjman. Ele era um general do exército, um general de gabinete na campanha de Tito. Ele era o mais jovem, com 23 anos. Ele realmente subiu rapidamente nas fileiras. As pessoas ainda estão debatendo como ele fez isso. Ele era um informante ou algo assim. E então Yakov disse, outra coisa é o título. Você sabe, eu disse, o que há de errado com Na Sombra de Tito? Eu acho que é muito, você sabe, é descritivo do homem e do país. Ele disse, não, por favor. Nada sobre o antigo tempo comunista. Eu disse, ok, mais alguma coisa? Ele disse sim, por favor, não mencione nada sobre crimes de guerra. Do not mention anything about war crimes. I said, it's not going to be believable. Eu disse, isso não vai ser crível. Eu não posso fazer isso. Sabe, se você realmente quer que o Ocidente, especialmente a América, aprenda sobre a Croácia, quão grande ela é, como eles se destacaram como vencedores nas guerras dos Balcãs, como a América os apoiou com conselhos e suporte militar, e virou o rosto enquanto as armas entravam. Se você realmente quer que a Croácia seja conhecida como uma grande amiga da América, você tem que aprender a ser honesto, porque qualquer outra coisa vai parecer falsa. Então discutimos isso. Eu negociei para me darem $10.000 e eu faria uma pequena reescrita. Tentei sinceramente torná-lo mais equilibrado, mas eles não gostaram disso. Então, o livro nunca foi publicado. Então o livro Na Sombra de Tito não existe hoje. Bem, ele existe, só não foi publicado, sabe? Talvez eu publique eventualmente, mas o livro que publiquei é o memorial atrás de mim, Balkanized at Sunrise, que dá todos os detalhes, não apenas sobre as maquinações políticas ou as operações de espionagem que fiz, mas também sobre meu trabalho com jornalistas independentes e meus encontros com mulheres bósnias e croatas, nenhum dos quais foi bem sucedido. Então, isso foi um fracasso. Vamos falar um pouco sobre o que você realmente aprendeu quando esteve lá. Ficou absolutamente claro que você fazia parte da abordagem da Croácia, através de intermediários, para reescrever a história de uma maneira conveniente para a Croácia e especialmente para Tudjman. Em 1993, foi criado o chamado Tribunal Penal Internacional para a ex-Yugoslávia. Entre 1993 e até ser dissolvido, acho que em 2017, ele realizou uma quantidade tremenda de pesquisas sobre crimes de guerra e foi encarregado de investigar crimes de guerra de todos os lados. Famosamente, ele realmente indiciou Milosevic. Milosevic morreu misteriosamente. Aparentemente se enforcou, embora haja controvérsia sobre isso enquanto estava sob custódia. Acho que ele estava em Haia na época. E a chance de que até mesmo os líderes políticos mais altos fossem indiciados e tivessem que ser extraditados para Haia era real. Portanto, havia um incentivo real para a Croácia dizer tipo, não, precisamos de uma folha limpa, uma história limpa. Então vamos em frente. Deixe-me contar a história aqui. Então, Yakov havia organizado para que eu entrevistasse Tudjman em frente às câmeras. Ele tinha toda uma equipe de filmagem lá. E então passei a maior parte de 2 dias entrevistando Tudjman. Na primeira, estou balançando a cabeça porque tenho uma enxaqueca recorrente. Mas quando penso nisso, pergunto é assim. Então me conte como você se envolveu na política croata. Literalmente 40 minutos depois, ele ainda estava me dando uma resposta para isso. E a equipe de filmagem, os caras da câmera estavam adormecendo, sabe, com isso.
E então eu disse, ok, olha, isso é no dia seguinte. Decidi ir direto para as grandes perguntas. Ok. Então eu disse, no dia anterior à segunda entrevista, que foi em 6 de outubro de 1997, foi anunciado um acordo de que 10 dos suspeitos de crimes de guerra bósnio-croatas se entregariam voluntariamente à Haia. War crime suspects would voluntarily surrender to The Hague. Okay? And that announcement was immediately followed by... E esse anúncio foi imediatamente seguido pela liberação de 40 milhões de dólares em crédito para a Croácia pelo Fundo Monetário Internacional. Certo. Então eu perguntei a ele, eu disse, certo, ontem, senhor presidente, a Croácia concordou que seus criminosos de guerra se entregarão à Haia. Eu disse, você vê crimes de guerra como uma parte inevitável da guerra? E ele respondeu, ele diz sobre me citar, não sou a favor de considerar nos mesmos termos aqueles que causaram a agressão, que causaram todas essas tragédias, que colocaram em risco tanto a existência da Croácia quanto a vida de seus cidadãos. E aquelas pessoas que durante várias operações não conseguiram conter, não conseguiram controlar seus sentimentos de vingança, seus desejos de retaliação. Então ele acabou de admitir que apoiava esses caras. E vai além disso. Então, isso é um sim. Isso é um sim. É como sim, se nós fizermos, estava tudo bem. Se os outros fizeram, obviamente, foram crimes de guerra e têm que ser processados. Mas se nós fizermos, estava tudo bem. O que a lei internacional não funciona assim. Sim. Mas aqui está a questão. Nos Balcãs, durante e após a guerra, é como se nossos heróis de guerra fossem seus criminosos de guerra. Seus criminosos de guerra são nossos heróis de guerra, certo? De fato, em 2017, houve outro diretor de operações, Slobodan Praljak, que cometeu suicídio no tribunal após ser condenado por crimes de guerra. 12 dias depois, ele recebeu uma grande homenagem na cidade de Zagreb, com a presença de ministros e políticos de alto nível, um herói. Então você pode olhar do ponto de vista deles, ou das pessoas que vivem lá, dizendo que esses homens que vocês estão chamando de criminosos de guerra, eles defenderam nossas casas, eles salvaram nossas vidas, certo? Então, no final das contas, minha pergunta ainda permanece. Os crimes de guerra são uma parte inevitável da guerra? Provavelmente sim. Você pode mencionar alguma guerra que não tenha contido crimes de guerra? Can you mention any wars that have not contained war crimes? Yeah. And still, they're illegal. Sim. E ainda assim eles são ilegais. É como dizer, os crimes são uma parte inevitável de um Estado-nação? Sim, são. Devem ficar impunes por serem inevitáveis? Não. Não devem. Esse também era todo o ponto do tribunal, dizer que estamos investigando os crimes de guerra de todos, então todos terão que enfrentar o que fizeram, certo? E isso é claro, algo que ambos os lados não aceitaram quando os atingiu. É o que você quer que o outro enfrente. Sim. E quando entrevistei esses 10 suspeitos de crimes de guerra que se entregaram voluntariamente à Haia, o advogado que os representava me disse que isso está acontecendo apenas porque os Estados Unidos se sentem culpados por não terem parado a guerra desde o início. Pode não ser mentira, mas ainda assim, não é desculpa. Ainda sem desculpa. Sim, então fica mais intrigante do que isso, porque uma das principais pessoas que entrevistei foi um personagem que chamei de O Padre, mas seu nome real é Vladislav Bogarčić, que era meio que o ministro da propaganda do pequeno mini-estado da Bósnia e Herzegovina. Certo, então no auge da guerra, em você sabe, 92, 93, você tinha os 3 lados lutando entre si. Sim, na Bósnia Central, certo? Então, era apenas um banho de sangue contínuo, dia após dia. E de acordo com Peter Galbraith, que foi o primeiro embaixador na Croácia, e Richard Holbrooke, ambos os quais entrevistei pessoalmente, eles estavam pressionando Tudjman para ter uma aliança com o exército bósnio para que pudessem se unir e repelir a agressão sérvia. E não foi até o Acordo de Washington que eles fizeram isso.
Eu fiz essa pergunta ao Galbraith recentemente, há alguns anos, e disse, você não acha que esse atraso que Tudjman teve em não querer unir forças com o exército bósnio foi porque ele queria que suas forças reivindicassem mais território do que a Bósnia-Herzegovina antes de concordar com essa aliança? E sabe, Galbraith diz, essa é uma pergunta interessante, mas eu não acredito nisso. Galbraith says, that's an interesting question, but I don't believe that. I believe that he doesn't. Eu não acredito que ele simplesmente não se sentia pronto. Ele tinha um grande ódio pelos muçulmanos e tivemos que pressioná-lo. Então, quando você fala com pessoas como Galbraith e Holbrooke, é de um ponto de vista realmente americano. Agora, novamente, essa é uma guerra que os Estados Unidos desesperadamente não queriam entrar. E não foi até que os falcões de guerra como Albright e Holbrooke e Richard Holbrooke disseram que era imperativo que parássemos o genocídio em nosso tempo. Portanto, não foi por nenhum ganho territorial. Não tínhamos nenhum interesse vital real lá. Como o ex-secretário de Estado Baker disse, não temos nada a ver com essa luta. Baker said we have no dog in this fight. But when it became apparent that Mas quando ficou evidente que, bem, pela graça da CNN, onde eles exibiram o bombardeio do mercado em Sarajevo, e essas pessoas que foram mortas pelas bombas dos sérvios eram, você sabe, brancas, de classe média, pareciam conosco. Então houve, você sabe, resistência, e isso se tornou, como você diz, se tornou uma questão na corrida presidencial. Então Clinton acabou vencendo essa corrida, e ele sentiu que precisava dar seguimento a isso. Foram pessoas como Holbrooke que o pressionaram Warren Christopher, o secretário de Estado, para que se envolvessem apoiando isso. Então primeiro se envolveram à distância e depois conseguiram o acordo da ONU para que a OTAN realizasse alguns bombardeios. the UN agreement to have NATO do some bombing. Yeah. Sim, claro, foi isso que tudo se resumiu em 1999, certo? É isso. 95, desculpe, Você está falando sobre Kosovo. Desculpe, você está falando sobre Kosovo, não sobre a Sérvia depois. Certo. About Serbia later. I saw your video on NATO. Eu vi seu vídeo sobre a OTAN. Estou falando sobre quando a OTAN teve uma resolução da ONU. E isso foi no Acordo de Paz de Dayton. Então sim, basicamente foi bombardear Milosevic para a mesa de negociações. Eles tiveram muitos acordos de paz quebrados antes disso. E realmente chegou ao limite sobre território. E o que Holbrooke me disse, ele disse que Tudjman foi fundamental para Dayton, porque sem o acordo dele em qualquer coisa, você sabe, nada teria acontecido. E o acordo, você sabe, a paz não aconteceria. E eu mencionei isso nos acordos de paz, ainda o cessar-fogo mais longo da história. É um Estado falido por causa da forma como tudo foi estruturado. Foi estruturado para ficar em âmbar, essa aliança instável, onde você tem uma autoridade central fraca, que é uma combinação das entidades croata e bósnia, dando 51% desse Estado a eles e 49% à República Srpska, que manteve o nome República Srpska, o que foi um insulto aos muçulmanos bósnios. Which was an insult to the Bosnian Muslims. Yeah, and now we're talking about Bosnia. Bosnia, the state of the country. Agora estamos falando sobre a Bósnia, o país da Bósnia-Herzegovina, da forma como existe hoje. Mas qual foi o principal aprendizado que você tirou disso? Tipo, entender que o que eles queriam que você fizesse era escrever uma hagiografia sobre o Santo Franjo Tudjman, que você sabe, não podia errar e não tinha passado comunista. Quero dizer, novamente, o cara era comunista sob Tito. Ele fazia parte disso, certo? Assim como Yeltsin fazia parte do Partido Comunista da União Soviética. Ele também era um deles, assim como Milosevic e os outros, certo? Todos estavam dentro desse partido. E então a questão é que o partido também se desfez, certo? E eles queriam esquecer essa história. O que eles queriam focar era na luta heróica pela liberdade e independência, certo? E independência. Freedom and liberty, right? In And Croatia. independence, you know. And no war crimes. No, but what it came down E sem crimes de guerra. Mas o que aconteceu foi uma reviravolta. Eu sei que não terminei minha história sobre o padre Vlado Pogačić, que trabalhou para Mate Boban. E Mate Boban foi o presidente do efêmero Estado bósnio-croata chamado Herceg-Bosna. E Boban era conhecido por ser incrivelmente leal, de corpo e alma, a Franjo Tudjman, a quem ele via como um santo, como um salvador do povo croata.
E então o que ele fez foi seguir à risca as ordens de Tudjman. E quando Tudjman deu a ordem de que precisávamos colocar essas pessoas em alguns campos de concentração e cuidar delas, Boban aderiu a isso. Certo. E isso, obviamente, foi um ponto crítico para os Estados Unidos se envolverem no apoio à Croácia, porque eles não queriam se envolver com alguém que estava cometendo crimes de guerra. E assim, através de Peter Galbraith, tornou-se sua missão garantir que Boban não estivesse mais no poder. Galbraith apareceu na TV croata e falou sobre os crimes de guerra que Boban estava cometendo e que ele não poderia usar a comida como arma, porque Boban estava impedindo a entrada dos comboios de alimentos. Eles deveriam permitir a entrada de ajuda durante a guerra. Logo depois disso, Boban caiu em sua própria espada. Ele simplesmente disse, ok, vou renunciar. Estou errado, fiz tudo o que fiz, você está certo, é verdade. E isso permitiu que Tudjman não tivesse a mancha de Boban sobre ele. No entanto, é claro, tudo acabou vindo à tona eventualmente no Tribunal de Crimes de Guerra. E foi simplesmente interessante ouvir Vlado Pogačík falar sobre isso. Novamente, ele era o porta-voz, ele era o chefe das questões humanitárias, sabe, para Mate Boban. E ele disse que Mate Boban era uma pessoa muito complexa. Sim, sua falha fatal foi ser muito leal a Tudjman. E ele fez tudo que Tudjman queria e Tudjman o descartou. Então eu pude ver que o homem tinha um sentimento tão conflituoso sobre Tudjman e Boban. Ele realmente sentia alguma lealdade e amor por Boban, mas muito ódio por Tudjman. É apenas emblemático de uma das muitas histórias políticas sobre as pessoas que usadas para propósitos maiores, certo? Mas quando ele disse isso, sabe, ele estava me falando sobre como Tudjman não permitiria unir forças com, você sabe, o exército muçulmano bósnio, até que, você sabe, ele recebesse garantias. Foi de acordo com Galbraith, dando garantias de que os Estados Unidos apoiariam a entrada da Rússia na UE, ajudariam com o FMI, Fundo Monetário Internacional, mas também retirariam tudo isso se eles não unissem forças. Então, esse foi um ponto de virada na guerra, porque os sérvios perderam cada vez mais território. As forças conjuntas bósnio-muçulmanas, bósnio-croatas e bósnio-muçulmanas ganharam cada vez mais território, mas ainda havia muita tensão entre os dois. Mas no final da história, apenas para responder à sua pergunta, minha maior lição foi não me envolver na política internacional. Duas coisas a mais que eu gostaria de discutir. Primeiro, que tipo de crimes de guerra do próprio Tudjman você aprendeu? Porque existem diferentes níveis de crimes de guerra, certo? Se um soldado no campo de batalha atira em outro soldado que já está acenando a bandeira branca, então isso é um crime de guerra, mas é responsabilidade daquele soldado individual. Se um líder político ordena que campos de concentração ou algo assim sejam construídos, e depois que pessoas sejam colocadas lá e, no pior dos casos, até mesmo executadas, ou que seus direitos humanos sejam violados, então isso é um crime de guerra de Estado, certo? Quais você aprendeu e também disse, tipo, não, eu não posso deixar de escrever sobre eles no livro? Sim, bem, estava claro sobre a conexão de Tudjman com os campos de concentração na Bósnia. E após a morte de Tudjman, houve acusações feitas por Haia contra os generais. E mencionaram o papel de Tudjman no que eles chamam de empresa criminosa conjunta, que visava remover permanentemente os sérvios da Croácia. Houve a Operação Tempestade em 95. Isso é uma limpeza étnica, certo? Uma operação de limpeza étnica. Sim, isso é um crime de guerra. Exatamente. Sim, então houve inúmeros casos de limpeza étnica e crimes de guerra. E esses são os destaques. Crimes de guerra políticos. E então talvez você esteja aprendendo sobre o resultado de como eles queriam que você fizesse isso.
Sabe, alguém que está em... Você já tinha seu Emmy na época ou ainda não? Sim, eu tinha. Yes, I Sim, eu fiz, porque isso foi em 91, 92. Eu me aposentei em 97. was in 91, 92. So do you And I think retired in 97. do you think they wanted somebody? Você acha que eles queriam alguém que pudessem dizer, tipo, olha, este é um diretor vencedor do Emmy, que poderia, você sabe, em Hollywood, vender isso pro público americano? Esse era o objetivo, certo? That was the goal, right? Yeah, and let me tell you something I didn't mention. Sim, Is that, e deixe-me contar algo que não mencionei. Foi que depois de eu ter revisado o roteiro do filme biográfico de Jakov sobre Franjo Tudjman, intitulado Franjo Tudjman, o George Washington croata, e antes de ele me contratar para fazer o livro, ele já tinha feito a biografia. Ele me entregou uma cópia. Eu assisti, e nos créditos iniciais dizia, dirigido por Jakov Sedlar e Joe Tripician. Normalmente, não me importo de compartilhar créditos, mas na verdade prefiro ter trabalhado no filme. E percebi que isso fazia parte do OK, Joe, vejo o que estou fazendo por você, sabe? Okay, Joe, see what I'm doing for you. Now you have a name of this great. By the way, Yakov's films. Agora você tem o nome deste grande, a propósito. Os filmes de Jakov, tão desajeitados, como propaganda política, eram tão óbvios, como arte e técnica, eram de nível inferior a B. Ele é conhecido como Leni Riefenstahl croata, mas eu acrescentei mais sem o talento. E ele tem uma reputação tão grande que, recentemente, o filme mais recente que ele fez foi estrelado por este ator que estava desesperado por trabalho, Kevin Spacey. E isso foi há 2 anos. Jakov fez esse documentário biográfico, onde Kevin Spacey interpretou, prepare-se, Franjo Tudjman. Kevin Spacey played, get ready for it, Franjo Tudjman. De jeito nenhum. No way, dude. And it was called De jeito nenhum. Once Upon a Time De in jeito Croatia. nenhum, cara. E se chamava Era Uma Vez na Croácia. Agora eu só consegui alguns clipes da TV croata, porque ainda não foi lançado. E eu não sei, a verdadeira razão é que Jakov diz que não conseguiu o dinheiro para lançá-lo. Mas eu me lembro de ter falado com várias pessoas, incluindo produtores e cinegrafistas, que trabalharam para Jakov no final dos anos 90, que ainda não foram pagos por ele. E há um filme que eu supostamente co-dirigi com Jakov. Você não consegue uma cópia dele, a menos que procure no eBay, porque o master e todas as outras cópias estão guardados no laboratório. Ainda não foram pagos por Jakov. Are kept in the lab, still haven't been paid by Yakov. So Yakov, he paid me this. Então Jakov me pagou esse dinheiro, mas quando ele me pagou foi em diferentes parcelas. O primeiro cheque foi emitido pelo Teatro Nacional Croata. Outro cheque foi emitido por, juro por Deus, um restaurante italiano em Queens, Nova York. Então ele conseguiu arrecadar dinheiro e contribuições da diáspora e doações de 5 mil, 10 mil dólares. E ele consegue, usar isso junto com o dinheiro do Estado quando ainda trabalhava para Tudjman, para realizar seu trabalho. Mas você sabe, depois que Tudjman morreu, ele ainda conseguiu arrecadar dinheiro? E ele tem bastante talento para isso. He has quite a talent for that. So your story is actually it's not just how the Croatian Então, sua história não é apenas sobre como o Estado croata, o Tudjman, tentou reescrever sua própria história, mas também sobre como as pessoas que achavam isso importante, como esse personagem Jakov, acreditam que é importante retratar corretamente a história croata, certo? Então, não é apenas o Estado, são propagandistas e ideólogos que querem criar uma narrativa e fazem isso por diferentes meios. Eles também envolvem pessoas como você para contar a história. E eles vão se aproximar. E é assim que você cria uma narrativa se fizer isso em grande escala. you create a narrative, like if you do that big enough. Yeah, and and so you look back on it. Sim, e então você olha para trás a partir da perspectiva de hoje e veja, aqueles esforços de propaganda não eram nada. Sabe, quer dizer, você olha para o que quer que sejam esses outros estados autoritários e o tipo de propaganda que estão divulgando, e é super alimentado, claro, através das redes sociais, altamente sofisticado, altamente direcionado. E é como, mas os motivos ainda são os mesmos, certo? É basicamente para controlar a mente da população, sabe? Para direcioná-la para uma certa narrativa política que está mais alinhada com os governantes, para que os governantes possam continuar no poder.
para que você sabe, o dinheiro ainda possa fluir para eles. So that the money could still flow up to them. So it's apparent everywhere you look these days. Então é evidente em todos os lugares que você olha hoje em dia. Mas o que é interessante atualmente são os tipos de protestos que estão acontecendo em lugares como a Sérvia. Os protestos espontâneos foram motivados por esse acidente fatal na estação de trem, e foi apenas iniciado por estudantes. E então os estudantes foram eventualmente acompanhados por agricultores, eventualmente acompanhados por pessoas da classe média. Então temos dezenas de milhares de pessoas, certo? E você tem países como a Sérvia. E então você tem a República Srpska, que deve muita lealdade à Sérvia. A Sérvia deve muita lealdade à Rússia. Agora, Dodik, que é o presidente da República Srpska, está sendo procurado. Há um mandado de prisão contra ele porque ele foi contra o Alto Representante, que é uma entidade independente que supervisiona as funções políticas da Herzegovina para garantir que estejam alinhadas com os acordos de paz. Então Dodik diz não, vamos nos separar. Vamos ter nossas próprias regras, nossos próprios regulamentos. E muito disso vem do mesmo tipo de pensamento, onde você sabe, nossos heróis de guerra são seus criminosos de guerra. Seus criminosos de guerra são nossos heróis de guerra. A negação do genocídio é contra a lei na Bósnia-Herzegovina. Mas a República Srpska disse, não, não mais. Não concordamos com essa lei. E uma vez que você começa a entrar no revisionismo histórico e na negação do genocídio, pode causar muitos problemas em um período muito curto de tempo. Então está muito delicado agora. Sim, e o Kosovo ainda está em uma situação política muito difícil. A questão, no entanto, da forma como a propaganda funciona, é uma das coisas que mais... difficult political place, but and Kosovo too, of course. The issue, though, of this way in which propaganda works is one of the things that most concerns me, because it's still Me preocupa porque estamos tão envolvidos nisso agora, certo? Especialmente quando se trata da Ucrânia e dessa necessidade das pessoas de criar santos, certo? Isso me lembra muito de como o Sr. Zelensky é retratado como um santo que não pode errar e tem sido retratado assim por muito tempo. E então as pessoas que os sites ocidentais apoiam são frequentemente retratadas dessa forma, certo? Elas são aquelas que nunca cometeriam crimes de guerra. Ou você não pode falar sobre crimes de guerra nesse sentido, o que tem uma longa história e pedigree, certo? Se você voltar até a Segunda Guerra Mundial, e você sabe, o fato de que, Dresden, e Hiroshima e Nagasaki, e os bombardeios de Tóquio e todos esses, é claro, não foram punidos, porque se os crimes de guerra são cometidos pelo lado bom, pelos mocinhos, por nós, então não são crimes de guerra. E isso continua e continua e continua. Você tem que sim, você tem que tomar partido, como alguém disse, certo? Se você vai se envolver com política, eventualmente você vai estar carregando água para um lado ou outro, certo? Então sim, esse é um grande problema. Há um escritor que me influenciou muito. O nome dele é Robert Anton Wilson. E ele diz que chama os humanos de primatas domesticados. Sabe, ele diz que cada um de nós vive em nossos próprios túneis de realidade. Então, se você nasce em Dublin, Irlanda, você vê um túnel de realidade católico irlandês. Se você nasce em Moscou, você vê um túnel de realidade marxista por toda a sua vida. Se você nasce no Irã, você vê um túnel de realidade fundamentalista islâmico. Se você nasce no Arkansas, você vê um túnel de realidade fundamentalista cristão. Então, por causa de nossos imperativos territoriais mamíferos básicos, todos os mamíferos querem território, certo? E assim, você sabe, os mamíferos marcam com excreções, certo? E nós, primatas domesticados, marcamos com tinta, excreções no papel, tratados de terra, e dividimos as coisas em fronteiras. Mas temos um desejo instintivo e necessidade de identidade e identidade em um grupo, o que é bom até certo ponto.
Mas você sabe, nossos túneis de realidade não são o universo. O mapa não é o território. O cardápio não é uma refeição. Você não pode comer um cardápio, certo? Em certo ponto, temos que voltar a entender, você sabe, a ciência cognitiva. E é nisso que os propagandistas têm se destacado, e as pessoas que estão tentando lutar contra a propaganda ainda não dominaram. Sim, mas isso também mostra nossa incapacidade, mesmo que tentemos o máximo que pudermos, de entender as coisas objetivamente. Sempre entenderemos as coisas de forma narrativa, como uma história. Vamos conectar pontos e criar cronogramas, certo? E então a coisa mais simples a fazer é criar um cronograma e uma história que se encaixem no seu próprio, como você diria, túnel, certo? O túnel da realidade. E as pessoas vão muito longe por isso e pagam outras pessoas para recriar o túnel da realidade para outras populações, para que possam compartilhar esse túnel, pelo menos nesse aspecto. E então parte do túnel é claro que você não vê o que está além das paredes, certo? Bem, com sorte, você pode criar uma sociedade onde haja um equilíbrio de poder, onde pessoas do judiciário verificam o que está acontecendo com o Congresso, verificam o que está acontecendo com o poder executivo. É por isso que os autoritários gostam de colocar todos os ramos sob seu controle, para que não haja mais freios e contrapesos, nenhum limite ao seu poder e nenhum limite à quantidade de poder, e dano que podem causar se forem um autoritário descontrolado, narcisista e autoritário. E precisamos, é claro, aceitar que existem diferentes túneis de realidade, até mesmo contraditórios, ao mesmo tempo. E precisamos viver com esse fato. Precisamos viver com o fato de que os criminosos de guerra de um homem são os heróis de outro, certo? Ou os terroristas de um homem são os combatentes da liberdade de outro. Quero dizer, precisamos viver com isso. E então precisamos abordar isso de alguma forma. Sim, e o fato é que Tudjman foi a única pessoa capaz de liderar seu país para fora da guerra com sucesso contra os sérvios. Ele conseguiu montar uma força de combate da noite para o dia, quando a milícia sérvia, que tinha controle, como você mencionou antes, do JNA, o Exército Nacional Iugoslavo e todas as armas. Agora, onde você encontra uma força de combate eficaz da noite para o dia? Você tem um número limitado de soldados, mas precisa de muito mais. Então, onde mais você procura? Você procura os bandidos, os assassinos, os matadores de aluguel. Como não houve mais crimes de guerra? Talvez essa devesse realmente ser a pergunta. Sim. Sim, e é preciso aceitar que Tudjman foi tanto um herói quanto um criminoso de guerra. Ponto final. Ambos ao mesmo tempo. Ambos ao mesmo tempo. Você é tão raro. Estou tão feliz por termos falado sobre isso. Você é uma das primeiras pessoas que realmente pode entender isso. Sabe, faz muito tempo desde que falei com alguém como você. Bem, estou feliz que pudemos resolver isso, porque você sabe, esses são fatos. Essas são realidades que, se não as aceitarmos e não lidarmos com elas, elas nos arruinarão. E quero dizer, a pior coisa que podemos fazer é criar, como você disse, uma hagiografia de algum líder político, com quem então nos identificamos falsamente como a solução para todos os problemas. Isso não é. Eles não são. No 15º aniversário dos Acordos de Paz de Dayton, Richard Holbrooke fez um discurso na New School University em Nova York. Eu estava lá e ele disse que havia certas coisas que ele teria feito de forma diferente. Uma delas foi não ter uma comissão de reconciliação como a que a África do Sul teve. Sem reconciliação, sem dizer, ok, sim, você cometeu este crime. Sim, eu admito que cometi este crime. Sim, você afetou essas pessoas. Eu concordo que afetei essas pessoas. E sem isso, você não vai pedir perdão. Você vai apenas pedir reconciliação. Reconciliação não significa que eles não serão presos pelos crimes que cometeram.
Reconciliação significa que você vem reconciliar seu próprio passado e talvez sua própria cumplicidade. Talvez você tenha sido envolvido. Talvez você tenha parado de falar com seu vizinho. Na verdade, é uma antiga expressão croata que resume isso. É uma maraga maldição croata. Que Deus mate a vaca do meu vizinho. May God strike dead my neighbor's cow. Não a minha vizinha, a vaca da minha vizinha. My neighbor's A vaca do meu vizinho. É aí que começa. Começa com os animais e depois progride até o nível humano. That's what we need to stop. Isso é o que precisamos parar. É muito interessante que você tenha mencionado isso, porque eu tenho um vídeo com uma juíza alemã que estava trabalhando com o tribunal na África do Sul, e ela tem uma história muito apaixonante para contar sobre isso também. Agora, vou pensar se publico primeiro esta conversa ou a dela, mas definitivamente elas se complementam, porque a reconciliação é o que precisamos buscar. Tripsian, gostaria de agradecer muito por compartilhar sua história e por nos dar insights adicionais. Foi um prazer, Pascal. Muito obrigado. Obrigado.